Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo William e eu venho falar para vocês sobre as estratégias de defesa das plantas contra o ataque de herbívoros. Bom, embora aparentemente indefesas frente ao ataque de um possível agressor ou até mesmo em condições adversas, as plantas apresentam estratégias de defesa que permitem o retardamento ou impedem a predação de um herbívoro. A ativação desses mecanismos de defesa das plantas ocorre por meio de uma cascata de eventos e se inicia pelo reconhecimento do agressor e culmina com a ativação de barreiras físicas e químicas envolvidas no processo. Bom, é sobre isso que vamos falar, sobre os dois mecanismos, físicos ou estruturais e químicos. Vamos começar falando sobre os mecanismos físicos ou estruturais de defesa das plantas. A cutícula e a epiderme. A cutícula, presente na superfície externa das plantas, é uma das principais defesas físicas contra estresses ambientais bióticos e abióticos. É composta por substâncias lipídicas e representa um mecanismo fundamental de proteção, por formar uma barreira mecânica contra a penetração de fungos e ação de insetos herbívoros, dessa forma protegendo os tecidos vitais. A epiderme promove, juntamente com a ação de outras células abaixo dela, a rigidez da folha, pela deposição de lignina e sílica, provocando menor ovoposição de insetos na planta. Nessa imagem podemos ver o loandro da Índia que usa esse mecanismo de defesa. Nesta imagem temos mais um exemplo de mecanismo físico de defesa das plantas. São os tricomas. Tricomas são projeções da epiderme das plantas que auxiliam na absorção de água e sais minerais, e servem também como defesa. Podem ser classificados em tectores e glandulares. Os tricomas são projeções da epiderme constituídas por células altamente especializadas. Produzem uma secreção que causa reação alérgica, a qual varia de uma irritação suave e pode levar até a morte do agressor. Um exemplo é a urtiga da caatinga, que está representada na imagem. Presente em todo o país, porém com maior frequência na região nordeste e mais rara na região sul do Brasil, seus tricomas são bastante tóxicos, presente em todas suas partes vegetativas e florais. As células epidérmicas formam uma estrutura em forma de taça, onde o tricoma de base bulbosa é inserido. É frágil e com leve toque se quebra, liberando cristais oxalato de cálcio que produzem inflamação local instantânea, repelindo herbívoros. Além do exemplo anterior, os tricomas podem funcionar como obstáculo. Tricomas tectores, como na figura abaixo da planta do tomateiro. Pela densidade, forma e tamanho, representa uma barreira física para insetos que tentam se alimentar dos tecidos da planta, ovopositar e se locomover. Seguindo, temos mais um exemplo de defesa físico das plantas, os osmóforos. Osmóforos, ou glândulas de odor, produzem e liberam compostos voláteis associados ou não à atração de polinizadores. Os odores produzidos são compostos por óleos voláteis, terpenos e compostos fenólicos de baixo peso molecular. São estruturas secretoras, com funções variadas, associados à atração ou repelente de insetos. Repelem os insetos por ação inseticida e dissuasiva alimentar, reduzindo a herbivoria. Quando falamos em defesas físicas e estruturais das plantas, acho que a primeira coisa que nos vem em mente são os espinhos. Bom, são deles que vamos falar agora. Os espinhos são estruturas ricas em lignina, sendo assim bastante rígidos e pontiagudos, o que provoca lesões no herbívoro predador. São formados a partir de folhas, partes foliares ou então ramos modificados. Estão relacionados à função de defesa, mas eles também evitam a perda e auxiliam no acúmulo de água. Um outro mecanismo físico de defesa das plantas, muito semelhante aos espinhos, são os acúlios. Os acúlios são projeções pontiagudas do córtex e da epiderme com a função de proteção contra predadores, que geralmente pode ser removido da planta com facilidade, diferente dos espinhos. São compostos pela presença de lignina ou acúmulo de substâncias inorgânicas impregnadas junto à parede celular. Um exemplo é a Piptadenia paniculata, presente na Mata Atlântica e no Cerrado. E qual a diferença entre um espinho e um acúlio? Já que olhando os dois parecem ser a mesma coisa, né? Bom, os espinhos são geralmente definidos como estruturas duras e secas encontradas nos vegetais. Eles são pontiagudos e não são capazes de realizar o processo de fotossíntese.
Os espinhos caracterizam-se também por possuírem tecido vascular, ou seja, tecido capaz de transportar seiva bruta e seiva elaborada. O acúleo, diferente do espinho, não é uma modificação foliar nem caulinar. Em geral, é uma projeção pequena e pontiaguda de origem normalmente epidérmica. Também diferente dos espinhos, os acúleos não apresentam tecido vascular. Nesse caso, um exemplo mais clássico é a roseira, que, portanto, não apresenta espinhos. Nos exemplos anteriores, falamos sobre os mecanismos de defesa físico ou estruturais das plantas. Bom, elas também possuem um mecanismo químico. Estas substâncias não são essenciais ao organismo, porém garantem vantagem para sua sobrevivência. São substâncias especializadas contra a herbivoria. Elas podem ser altamente tóxicas, como no caso da flor das almas, encontrada nos pampas. Seu princípio ativo causa lesões crônicas irreversíveis. Outras reduzem apenas a palatabilidade, apresentam um sabor muito amargo e são tóxicos para a maioria dos animais. Essas substâncias agem sobre os insetos, ou seja, impondo barreiras à herbivoria. Outras reduzem a qualidade nutricional da planta, como os taninos. Elas apresentam um papel de fagoinibidores contra herbívoros, ou como agentes antimicrobianos. Uma planta que utiliza o mecanismo de defesa químico muito conhecida é a ortiga. A ortiga é uma folhagem que causa queimaduras ao ser tocada. Mas o que faz ela causar esses danos? Se analisarmos as folhas de perto, veremos pelos bem finos cobrindo toda a parte verde da planta. Esses pelos contêm ácido fórmico, que em contato com a pele produz vermelhidão, coceira, ardência e, consequentemente, muita dor. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.